Declaro reaberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal, dando continuidade de julgamento das 3 ações apregoadas anteriormente e dando transparência aos procedimentos. Em razão do horário, nós, no intervalo, decidimos em conjunto que, ao longo do dia de hoje, ouviremos os amici curiae, e aí suspenderemos e retomaremos na quarta-feira, 9h30, com as manifestações da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, até para o melhor aproveitamento de todas as manifestações que têm sido de excelência e, com certeza, todas elas o serão. Então, chamando os amici curiae, e como ficou acertado, 7 minutos para cada, na ADC 43 e na ADC 54, pelo amicus curiae Instituto de Garantias Penais, IGP, chama a tribuna o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Senhor presidente, senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, representantes do Ministério Público, meus ilustres colegas de trincheira na defesa da Constituição, especialmente quero saudar a Defensoria Pública e vou dizer o porquê ao longo da minha curta fala. Em primeiro lugar, julgo ser importante dizer, tendo em vista a sustentação que houve aqui da ADC 43, que fui o advogado da ADC 43, assinei, sustentei a liminar, em outro sentido do que foi dito aqui, mas é necessário esclarecer que quando o atual presidente da República assumiu que queria ser candidato por então partido, isso me foi dito pelo presidente do partido, houve, segundo me disseram, a exigência que eu fosse destituído e que essa ADC fosse então arquivada. Mal sabia ele, evidentemente, que é uma ação indisponível. A destituição se deu, e eu quero dizer a Vossas Excelências com muita honra, em 40 anos de advocacia fui destituído uma vez, mas essa destituição é um gáudio para mim, é uma honra para mim, e demonstra que eu sempre estive do lado certo. Estava lá ao defender a Constituição e estou aqui, em muita honra, em nome do Instituto de Garantias Penais, ao defender a Constituição. Passando por esse momento, quero dizer alguns pontos que julgo importante na construção, ministro Marco Aurélio, do imaginário desse processo. Em primeiro lugar, quando entramos, começamos a ter uma pressão midiática dizendo que tudo era contra a Lava Jato. Não existia absolutamente nada contra a Lava Jato. Por isso, saudei especialmente a Defensoria Pública. Porque quando a Defensoria Pública entrou com a amicus curiae, ficou evidente que o cliente preferencial que nós estamos a defender é o negro, o pobre, a prostituta, aquele cliente que é defendido pela Defensoria Pública. E a época da liminar, disse aqui dessa tribuna sagrada, que esse tribunal, disse com todo respeito, cometia uma incoerência, porque tinha julgado aqui o estado de coisas inconstitucional num julgamento histórico que elevou esse Supremo às cortes internacionais e logo depois flexibiliza um conceito constitucional para levar milhares e milhares de pessoas para essas masmorras medievais que são as cadeias brasileiras. Esse é um ponto que eu tratei quando tive a honra de ocupar a tribuna aqui, ainda na liminar. E é interessante, assim como nada tinha a ver com a Lava Jato, o segundo ponto, ministro Celso, com todo respeito, é dizer que essa ação foi uma ação programada para proteger, para beneficiar o ex-presidente Lula. Ora, quando entramos com a ação, em setembro de 16, o Lula não era sequer investigado. Quando julgamos a liminar, o Lula não era sequer absolutamente denunciado. Apenas em 2018 houve a condenação lá no Tribunal Regional. São falácias, como essa dos 160 mil, que seriam, em tese, soltos se fosse feito esse julgamento. Em boa hora, Sua Excelência, o presidente, também presidente do CNJ, veio demonstrar o absurdo que são esses dados. Porque houve uma clara manipulação. Essa ação talvez fosse a ação mais simples de ser julgada, ministro Fux. É decidir um conceito da Constituição. É cumprir ou não a clareza de um texto constitucional. Disse aqui, e digo em respeito a Vossas Excelências, que o Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo no Estado Democrático de Direito. Não se pode exigir de Vossas Excelências, com a responsabilidade que já tem, que vão além dessa responsabilidade ao fazer uma análise de um texto que é absolutamente inquestionável.
Essa é a questão posta com a devida vênia que trago aqui a vossas excelências. E digo mais, quando veio esta liminar de 6-5, o que eu disse para a imprensa? A imprensa que aplaudia porque queria ver 15 ou 20 pessoas poderosas serem presas. Disse o seguinte: estão flexibilizando o preceito constitucional, uma cláusula pétrea. Amanhã vocês vão ter que aplaudir quando for flexibilizado a livre manifestação do pensamento. A propriedade privada, essa dificilmente será flexibilizada. Mas outros tantos direitos constitucionais do mesmo patamar constitucional. Nós não queremos muito não, excelências. Nós queremos que se cumpra a Constituição. Esse talvez fosse o processo, não fosse esses meandros que nós tivemos que enfrentar ao longo desse tempo. Esse seria um processo, julgo que de certa facilidade, porque eu não tenho dúvida. Nós enfrentamos questões fora do processo. Por exemplo, dizer que isso é contra a Lava Jato, o que tem a Lava Jato a ver com esse processo, o cumprimento do preceito constitucional? É porque eu digo há 3 anos pelo Brasil, ministro Gilmar, que a estrutura de marketing da Lava Jato é muito melhor do que a estrutura jurídica. Ela colocou as pessoas contra quem tinha o coragem de fazer a defesa de um preceito constitucional. É só isso que estamos fazendo aqui. Com a devida vênia, não somos donos da verdade. Quando em debates, principalmente fora do Brasil, eu vejo algum professor estrangeiro ter a coragem de criticar: ah, mas como é que vocês defendem que pode haver até o último grau de jurisdição? Não é assim no país tal, não é assim na Alemanha. A minha resposta é muito simples, senhor presidente. A Constituição brasileira não vale na Alemanha. A Constituição brasileira vale no território nacional. Nós temos uma carta que foi promulgada em 1988 e que nós juramos cumprir. Vossas excelências como juízes, eu como advogado e o cidadão também. Nós temos que começar a voltar a ter esse temor absoluto pela Carta Constitucional. Vivemos num tempo, senhor presidente, em que cumprir a Constituição passou a ser um ato revolucionário. É absolutamente simples o que se pede nesse processo, embora com enorme repercussão. Não a repercussão apregoada, muitas vezes, de forma maliciosa até, com a devida vênia, pela grande mídia. Não! O que nós temos que fazer nesse processo, e eu peço vênia para repetir, é uma análise que o juiz tem que fazer ao interpretar um texto que é inequívoco. Nós não podemos pedir, e peço vênia pela veemência, que cada juiz possa ter a análise que quiser de textos, principalmente de cláusulas pétreas que são absolutamente claras. Ou então, nós estaremos colocando em risco o Estado Democrático de Direito, que talvez seja a maior função desta Casa. Essa independência entre os poderes, com o respeito. Sua Excelência, o ministro-presidente, quando assumiu, disse uma frase que deu esperança a todos nós. O Supremo Tribunal tinha que deixar de ter o protagonismo que estava tendo. Isso eu digo respeitosamente, de uma pessoa que advoga nessa casa, dessa tribuna sagrada, há quase 40 anos. É com todo o respeito que eu digo, que o que se pede aqui, respeitando só para dizer uma homenagem ao ministro, ao professor Celso Antônio Bandeira, quando estava despachando com ele um dos memoriais que ele disse: Excelência, o que se pede é que se cumpra a Constituição. Obrigado. Agradeço ao doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. E agora, nas 3 ações declaratórias de constitucionalidade, falará pelo amicus curiae, Defensoria Pública da União, o doutor Gabriel Faria Oliveira, Defensor Público-Geral da União. Boa tarde. Queria cumprimentar o excelentíssimo presidente, o ministro Dias Toffoli, cumprimentar o ministro Marco Aurélio, relator das ADCs ora em julgamento, cumprimentar as senhoras ministras, cumprimentar os senhores ministros, excelentíssimo vice-procurador-geral da República, cumprimentar também o excelentíssimo advogado-geral da União, presente na tribuna, o ministro André Mendonça, os excelentíssimos colegas defensoras e defensores públicos, advogadas, advogados, estudantes, enfim. Presidente, relator, senhores ministros, simbólica fala da Defensoria Pública da União, eis que, sem dúvida, o debate é sim um debate que atinge diretamente as pessoas pobres e as pessoas insuficientes, na sua grande massa encarceradas. A grande massa das pessoas encarceradas. Na vida de defensor público, nós aprendemos algumas lições, e uma delas é a de que qualquer endurecimento
penal ou processual penal que se dirija simbolicamente ao andar de cima da sociedade e atinge com maior vigor o andar de baixo. Os pobres, os negros, enfim, a clientela seleta e de sempre do direito penal. O argumento, por vezes trazido na presente discussão, de que a questão versada diz respeito a ricos ou pessoas influentes da República, porque, afinal de contas, os pobres já respondem a processo presos em preventivas e prisões cautelares, inverte com todas as vênias a lógica de interpretação dos direitos e garantias fundamentais afirmada e reafirmada por reiteradas vezes pelo plenário dessa Corte, de que os direitos fundamentais devem ser interpretados sempre extensivamente, de forma ótima, com incremento de sua eficácia, seja nas relações públicas, seja nas relações privadas. Então, Excelências, se os ricos gozam desse direito fundamental de ser processado criminalmente sem estarem presos preventivamente, o que nós devemos fazer para dar a máxima otimização ao artigo 5º, inciso 57 da Constituição da República, é garantir os mesmos direitos às pessoas pobres. Enfim, um acesso à justiça justo, uma defensoria pública que responda a esse acesso à justiça e que traga a igualdade processual a pessoas importantes, pessoas ricas e pessoas hipossuficientes. Assim, se dará a máxima efetividade ao princípio constitucional da presunção de inocência. Não desconhece a Defensoria Pública da União o sentimento de impunidade que inunda o nosso povo, em face da ineficiência do sistema da justiça penal, que por tardar falha, e gera índices crescentes de insatisfação popular e o sentimento até mesmo no criminoso da impunidade. O que gera demora, de outro lado, não acreditamos ser o princípio da inocência, Excelências. O que gera demora, com sentimento de impunidade na justiça criminal, são os tempos mortos dos autos processuais em escaninhos de secretarias, é um procedimento legal inquisitivo, baseado na estrutura, na não imediaticidade entre partes e julgador, na proliferação de prazos impróprios, na dupla instrução, polícia, depois processo penal, todas as circunstâncias de um CPP que, desde a sua exposição de motivos, prioriza a jurisdição penal de segurança social, trata os direitos fundamentais como empecilhos e se ampara em paradigma inconciliável com a Constituição brasileira. De um outro lado, a buscar a otimização da aplicação de preceitos fundamentais, nós temos que superar essa deficiência processual, tornar a justiça mais ágil e, de um modo, dar aplicação máxima ao inciso 78 da Constituição, que prevê a razoável duração do processo. Não há, Excelências, e não deve, a propósito, esse Supremo Tribunal Federal renunciar ao seu dever de zelar pelo princípio constitucional da inocência. A partir de uma amplitude nacional, pretendemos destacar alguns dados, mas sem esquecer e sem olvidar de que o principal argumento que está sendo enfrentado é estritamente jurídico. A redação do artigo 283 do Código de Processo Penal, que dispõe que, para cumprimento de pena, precisa da sentença condenatória transitada em julgado. Ora, o dispositivo constitucional nada mais é do que um reflexo fidedigno. O dispositivo do CPP nada mais é do que um espelho fiel e reflexo fidedigno do dispositivo constitucional do inciso 57 do artigo 5º, que dispõe: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Por que a expressão no dispositivo constitucional do trânsito em julgado? Não há ausência de sentido, Excelências. Um cidadão que procure o STJ, que procure o Supremo Tribunal Federal, tem que estar albergado por essa garantia se, ao recorrer, tiver uma condenação de segunda instância, recorrer ao respectivo tribunal e tiver a sua pena ou haver a sua absolvição, a transformação da privativa de liberdade em restritiva de direito, o reconhecimento de prescrição, enfim, o que seja. Isso porque não podemos esquecer que a liberdade é perdida, como foi falado da tribuna, do mesmo jeito, em
condições similares a masmorras medievais, como reconheceu o estado de coisa inconstitucional na DPF 347. Pediria vênia ao ministro Marco Aurélio para reproduzir uma pergunta que, por vezes, é feita, e a título de homenagem, por Vossa Excelência: quem restituirá a esse cidadão a liberdade indevidamente perdida? Quem restituirá? Um estudo da coordenadoria do STJ, para terminar, Excelências, sobre pedidos de defesa concedidos em recurso especial e agravo em recurso especial, isso eu estou afastando desses dados os habeas corpus da 5ª e 6ª turma, no período de setembro de 2015 a agosto de 2017, identificou aproximadamente 69 mil decisões. Delas, 40%, 28 mil decisões, delas estavam presentes a Defensoria Pública como representação. Um total de 1,2% de absolvição, um total de 1,87% de substituição de privativa de liberdade por restritiva de direito, um total de 1,10% prescrição, além de diminuição de pena em outras contabilidades. Nesse tanto que representaria a liberdade, prescrição, absolvição, transformação em restritiva de direito, 2.760 pessoas, num prazo de 2 anos, teriam sido presas ilegalmente, 4% aproximadamente. Isso sem falar habeas corpus concedidos, habeas corpus e recursos extraordinários também analisados perante esse Supremo Tribunal Federal. Em todos os itens, os números de êxito da Defensoria Pública são superiores aos dos advogados. Faço essa ressalva terminando, presidente, apenas, e peço vênia, para fazer essa comparação com o único propósito de reformar que esse, talvez, como nenhum outro caso, é um tema de interesse direto e imediato da Defensoria Pública brasileira. A vulnerabilidade do título de segunda instância não é revelada apenas desses números. Esse Supremo parametrizou o princípio da insignificância, acabando de fato, presidente, parametrizou a aplicação do princípio da insignificância, mas agora, recentemente, outubro, e as cortes regionais e estaduais tendem a não cumprir. No estado de Minas Gerais, 5ª, 6ª, 7ª turma, não aplicando o princípio da insignificância. Teremos furtos ou furtadores de chinelo, de lata de leite, de bolacha, presos e se profissionalizando em masmorras medievais com organizações criminosas. Por essas razões, presidente, nós, na condição de Defensor Público Geral Federal, em nome da Defensoria Pública da União, pedimos a procedência da presente ação para julgar constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, sem prejuízo que as prisões, enfim, cautelares continuem acontecendo na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª instância, dentro dos parâmetros legais. Muito obrigado, de forma cautelar e exceção. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Gabriel Faria Oliveira. Agora, nas ADCs 44 e 54, falará pelo amicus curiae, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o doutor Rafael Munerati, defensor público do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo vice-procurador-geral da República, colegas defensores e defensoras públicas, advogados e advogadas, senhoras e senhores presentes, muito boa tarde a todos. A Defensoria Pública de São Paulo, senhor presidente, assim como no julgamento da cautelar, aderiu à tese da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, tese que confere a maior efetividade ao princípio constitucional da presunção de inocência e evita o encarceramento precoce, muitas vezes injusto, que ainda colabora com o aumento da superlotação em nossos presídios. Não se discute, excelências, que após o julgamento em segundo grau, não há mais análise de fatos ou provas que levaram às condenações. Porém, também é certo que, apesar disso, a Defensoria Pública obtém, em muitos casos, a reforma de decisões condenatórias e a soltura de réus presos após o acordo de segundo grau. Em sede de recurso especial, temos cerca de 44% de reforma, de alguma reforma nas condenações. Em sede de habeas corpus, temos cerca de 62% de êxito de alguma reforma das condenações, isso no âmbito do STJ. Nesse colégio do Supremo Tribunal não é diferente, ministro Celso. Também conseguimos ajustes nas condenações e solturas. Em habeas corpus,
o índice da Defensoria Pública de São Paulo foi 13,5% de concessões. Há, de fato, senhores ministros, vários índices estatísticos que foram utilizados, alguns para criticar, outros para justificar a execução antecipada da pena. Todavia, excelências, não somos estatísticos, não somos matemáticos, somos defensores, lidamos com pessoas, atendemos e defendemos pessoas, sofremos com as injustiças praticadas e mesmo que tivéssemos apenas uma pessoa presa injustamente e posteriormente colocada em liberdade por esse Supremo Tribunal Federal, já suplementaria qualquer índice estatístico e justificaria a espera pela condenação definitiva. Nesse sentido, senhores ministros, a condenação em segundo grau está longe de demonstrar a segurança jurídica capaz de justificar a execução antecipada da pena. E pior, demonstra que os tribunais de justiça, muitas vezes, lamentavelmente, não observam e não aplicam a jurisprudência e as súmulas do Supremo Tribunal Federal, praticamente obrigando o condenado, ministra Rosa, a percorrer todas as instâncias do judiciário para ter assegurada a aplicação justa de sua pena e regime por essa colenda corte. São exemplos disso as súmulas 718 e 719, que tratam o quê? De aplicação de regime, de dosimetria de pena. Temos diversos exemplos dessa situação, exemplos de pessoas de carne e osso. Em caso emblemático da Defensoria Pública de São Paulo, defendemos a ré Desirê, viciada em drogas, presa preventivamente grávida, que teve seu filho na cadeia e foi condenada por tráfico em primeiro grau, a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado em 2012. Foi permitido o recurso em liberdade e Desirê, durante o processo, se recuperou, virou confeiteira e microempresária. Porém, veio o acordo do Tribunal de Justiça, manteve a condenação 6 anos em regime fechado em julho de 2004 e com ele veio o mandado de prisão. Se fosse hoje, ela teria sido presa em regime fechado. Não foi. Recorremos ao STJ via recurso especial e agravo, sem sucesso. Recorremos ao STF via recurso extraordinário e agravo. E, finalmente, em março de 2018, conseguimos a ordem de ofício de Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, no bojo do recurso extraordinário, para a aplicação da redução da pena, do regime aberto e da substituição por restritiva de direitos. Isso foi no ARE 1.092.162. Se tivesse ocorrido a execução provisória da pena nesse caso, Desirê teria cumprido 4 anos de pena injustamente, em regime fechado, além de perder toda a sua recuperação social e ficar longe de seu filho de 2 anos de idade, que nasceu na cadeia. Esse ano, ainda em cumprimento de pena restritiva, Desirê virou embaixadora do Sebrae São Paulo, no programa Mulheres Construindo Negócios. Nessa terça-feira passada, o ministro Gilmar Mendes, dia 15, concedeu a ordem no habeas corpus 176563 para absolver um paciente acusado de tentativa de furto, condenado pelo Tribunal de Justiça, condenado em segundo grau, havia sido absolvido em primeiro grau, condenado em segundo grau a pena de 1 ano e 3 meses de reclusão em regime fechado. O Tribunal de Justiça determinou a expedição de mandado de prisão em 30 de abril passado. Apenas agora, 5 meses e meio depois, foi o paciente absolvido graças à concessão da ordem do ministro Gilmar Mendes. Nesses casos, senhoras e senhores, não se trata de autor de crime hediondo, violento, de corrupção ou de colarinho branco, mas sim de um pobre que tentou furtar chocolates e balas. Pode-se até argumentar, senhores ministros, que eventuais injustiças cometidas com a prisão em segundo grau seriam um efeito colateral aceitável dentro de um número geral de condenações não alteradas, pois a justiça, algumas vezes, falha. Porém, os erros apenas são aceitáveis quando inevitáveis. Mas a injusta prisão após o segundo grau nunca será inevitável, já que poderia e deveria ter aguardado o trânsito em julgado. O que se tem, senhores ministros, ao fim e ao cabo, com a permissão da execução antecipada da pena, não é o fim da impunidade, mas sim uma verdadeira ansiedade punitiva, que ao não aguardar a definitividade e a segurança jurídica do trânsito julgado, que é certo que virá, promove prisões desnecessárias e injustiças irreparáveis. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência.
Agradeço ao doutor Rafael Munerati. E agora, nas 3 ações declaratórias, falará pelo amicus curiae, Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, o defensor público daquele Estado, doutor Pedro Carreiro. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Dias Toffoli, ministro relator Marco Aurélio, decano dessa casa, ministro Celso de Mello, demais ministras, demais senhores que compõem essa corte, subprocurador-geral da República. O caso de hoje aqui me faz lembrar um pouco, ministra até Carmen Lúcia, o velho Guimarães Rosa. Quem castiga não é Deus, são os avessos. A minha preocupação, ministro Gilmar, é que os avessos venham a prevalecer sobre o argumento da norma clara da Constituição. E eu queria tentar evidenciar aos senhores que a importância desse tema, ele transcende aquela norma pura, de clara evidência, de facilidade literal. Ele transcende porque ele pega nas epidermes, e epidermes, assim, selecionadas, ministra Rosa. As epidermes dos pobres, dos pretos e dos periféricos, das mulheres pretas. Digo mais, porque o direito penal e a questão racial, eles são ligados. Basta ver que a luta hoje no Rio de Janeiro, ministro Gilmar, é que a presunção de inocência não se dê no processo apenas, ou seja, que a antecipação da pena não se dê no processo, se dê nos becos da favela do Rio de Janeiro. A mensagem que aqueles que tendem a relativizar essa garantia fundamental, ela acaba tendo uma dimensão letal na atual política do Rio de Janeiro de segurança pública. Porque o agente de segurança pública, como diz minha colega Lívia Castro, um trabalho belíssimo sobre a questão racial e a presunção de inocência, ela acaba de dar holofotes a esse agente de segurança e ele antecipa a pena no beco da favela carioca. Lá, naquele lugar, ministro Toffoli, a presunção de culpa, ela se dá já pela condição racial de negro. Essa mesma condição que séculos atrás formou a cultura brasileira. Quando o negro andava pela rua, presumia-se que ele era escravo. E essa minha colega consegue, com uma beleza, construir esse argumento, que isso vai irradiar de forma draconiana nas relações de direitos fundamentais. Eu dou outro exemplo. Se discute aqui também a busca e apreensão coletiva, ou seja, onde se demarca um território como se fosse um campo de concentração, e lá se pode, com uma única sentença, com um ato judicial, fazer a limpa. E se antecipa nesse mesmo ato o inquérito, a acusação, o processo, a condenação, a execução da pena e a disposição do agente público de recolher, num ato só, pela simples condição de moradia, periférico e de ter na sua cor preta. E essa presunção ela vai mais adiante, senhores. Me permita dizer aqui para toda a sessão, ela às vezes antecipa de forma dolorosa aquilo que aconteceu de forma absurda com Marielle. Essa presunção antecipada de pena faz com que Ágatas fique no meio do caminho. Há uma antecipação do caso Marielle na menina Ágata. Há uma antecipação dessa presunção nos morros. E a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, veja, ela está ligada a essa causa, ministro Barroso. Vejam, senhores, todos os nossos núcleos de atuação, de preconceito racial, LGBT, todos esses dias me mandaram fontes, informações, fale dos nossos vulneráveis, cada qual buscava a importância, fale da mulher, ou seja, porque a relativização no processo penal, ela vai permitir a relativização de outros direitos fundamentais.
é uma porta que se abre, que se macula, que em dado momento não há condição de você retomar essa situação. E qual é o papel da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro? É ser um agente provocador? Não. Mas é ser um agente que alerta e que afirma que essa decisão tem destinatário certo. A nossa atuação aqui, me permita, dos defensores públicos da União, de outros defensores públicos do Estado, como do Rafael Monerati, de outras instituições, ela evidencia que essa causa aqui não há o discurso de elitização do STF. Essa decisão, ela tem, como o direito penal tem, ela tem uma seleção, ela tem um campo de concentração destinado. Vão ferir pessoas certas sobre essa situação. E é uma diversidade de casos, casos doloridos, casos que machucam e que faz refletir sobre a necessidade que os senhores reflitam se vale a pena relativizar. Eu não discuto a potencialidade que essa casa tem de interpretar a Constituição. Eu sei que há uma discussão sobre, às vezes, a ideia do poder constituinte ser o próprio STF, às vezes a ideia crítica do poder constituinte ser quase um poder revisor da sua própria norma, mas essa norma ela não é aberta, ela é clara e evidente. Ela não permite avesso, ministra Carmen Lúcia. A literalidade dela ecoa nos ouvidos e permite uma segurança àqueles que moram na Maré, aqueles que moram na Tijuca e aqueles que moram em Ipanema. Porque a norma constitucional é para todos. E a história da Constituição é a história da sua nação. Saber o que diz a norma, o que interpreta, o que reproduz, o que transcende, ministro Alexandre de Moraes, é um pouco da nossa história de vida. Sem ser um positivismo exacerbado, mas ela é. Se permitirmos essa relativização de forma pequena que seja, ministra Rosa, pequena que seja, ministro Fachin, os direitos fundamentais que Vossa Excelência tanto preza na sua história de vida, é uma abertura muito grande. Por mais que haja bem jurídicos de interesse do outro lado, quem sofre e quem perde com isso é o destinatário da Defensoria. Ministro Dias Toffoli, eu caminho aqui para o final da minha fala e peço, no sentido, eu sei que o amigo da Forte, ele necessita dialogar. E o que eu quero dialogar com os senhores é que o Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, necessita que essa decisão ultrapasse, transcenda a simples ideia de presunção, de inocência num processo penal, que ela venha irradiar as Marias, os Brunos, as Ágatas e, quem sabe, outras pessoas. É isso. Agradeço ao doutor Pedro Carriello. E agora também nas 3 ações declaratórias de constitucionalidade, falará pelo amicus curiae, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Abracrim, o doutor Lênio Streck. Procurador-Geral da República, embora coautor desta ação, pessoalmente, fiz com André Caran Trindade e Juliano Breda, nós estamos aqui pela Abracrim. O nosso Juliano Breda, pela OAB, fez uma tomografia epistêmica, portanto, uma arqueologia, e não precisamos mais falar sobre o histórico de toda essa questão. Eu vim aqui como amigo da Corte, amicus curiae, amici curiae, e não como inimigo da Corte. A Corte já tem demais. Resistir aqui é o papel da Corte, contra as sereias, contra o contempt of court, de que vem sendo vítima esta Corte, senhor presidente. E Vossa Excelência tem reagido com apoio da comunidade jurídica e também reagido através do ministro Alexandre de Moraes. Eu vim como amigo da Corte,
né, para pedir, como fizeram em 2016, o doutor Elias Matarassá pela Abracrim, que a Corte não permita que o direito seja maltratado pelo consequencialismo. E também saúdo o doutor Michel Saliba. A nossa missão, a minha missão, depois de 3 anos de trabalho, depois desta ADC, escrevendo todos os dias, é criar um modo daquilo que se pode chamar, e Bernd Ritters, da Alemanha, chama de constrangimento epistêmico, que quer dizer uma preocupação que a doutrina deve ter com a interpretação dos textos. E ele tem um livro chamado Unbegrenzte Auslegung, que é um direito não constrangido. Ele mostra que quando os juristas não constrangem, não fiscalizam, não buscam, por vezes, a literalidade do texto da Constituição, como aconteceu na Alemanha nos anos 30, corre-se sério perigo. Eu vim como amigo da Corte para pedir, então, que esta Corte faça a coisa certa. O que é fazer a coisa certa? É julgar com responsabilidade política, sem politizar o direito. Tarefa difícil? Muito. O Supremo tem de, com responsabilidade moral, dizer sim e não quando necessário. Só que sim é sim e não é não. Não pode ser sim ou não quando interessa. Hoje o texto é claro, amanhã já não é. O sim pode ser não. A ADC 44, por exemplo, não quer discutir outra coisa que não o artigo 283, a sua constitucionalidade. Esta ADC é exatamente para isso, a 44. Tudo já foi dito aqui, nós sabemos de cor já os dispositivos legais. Era para ser um easy case no início, se tornou um hard case. Eu tenho medo que se transforme num tragic case. A questão, ao nosso ver, é muito simples. Trata-se de uma constitucionalidade espelhada. Mas por que isso ficou tão polêmico? Porque foi politizado, foi ideologizado. A discussão foi moralizada. Um exemplo dessa politização, um juiz escreve um texto dizendo que a leitura literal do artigo 283 não dá direito à presunção da inocência. Um professor famoso de São Paulo diz, a leitura literal dá o direito à presunção, mas por isso gera impunidade e por isso não deve ser aplicado. É só chamar o VAR para resolver um problema como esse. Afinal, há um direito ou não há um direito? Está claro na lei ou não, ministro Fachin? O senhor faz uma interpretação conforme a Constituição do artigo 283. Mas se o artigo 283 espelha a Constituição, seria a Constituição inconstitucional? Ressuscitemos Barhoff? Se sacramentarmos uma interpretação conforme em sede de ADC, criaremos uma aporia, um dilema sem saída. Não há essa precedente no mundo. O que o mundo até dirá sobre isso? Ministro Lewandowski, Vossa Excelência disse há dias atrás muito bem, o princípio da presunção da inocência é uma cláusula pétrea, mas não precisa ser dito. O princípio é arché. Ministro Fachin, me permite um pedido epistêmico? Eu gostaria que Vossa Excelência fosse, nesse julgamento, tão literalista quanto foi no caso do artigo 403 do CPP. Ministra Carmen Lúcia, eu gostaria que Vossa Excelência esgrimisse aquela pequena constituição dos nossos tempos de ID, e James Stubenschlag, lá do céu, deve estar nos olhando, que o ministro Fux conhece muito bem, conheceu o ministro Barroso. Ministro Alexandre, Vossa Excelência disse algo fantástico. Essa crença de que o STF pode dizer o que bem entende desrespeitando a lei, também atrasa o país. Tenha certeza, Vossa Excelência está absolutamente correta. Ministro Gilmar, Vossa Excelência tinha razão quando em 2010 denunciou o ovo da serpente do autoritarismo e do punitivismo. Ali estava o paciente zero. Poucos ouviram Vossa Excelência. Pedir aqui para que resistam e peço o canto das sereias. Sejamos Ulisses, voltando a Ítaca. Resistamos às lendas urbanas, como vamos libertar 150 mil pessoas. Resistemos aos apelos de jornalistas e jornaleiros que flertam com o autoritarismo, fazendo ameaças. E aqui, para isso, parafraseio Churchill, que foi citado esses dias por um jornalista. Tem gente no Brasil que alimenta os crocodilos esperando serem comidos por último. Salvemos a Constituição, isso me parece a coisa certa, por mais paradoxal que isso possa ser. Fazer a coisa certa não é resolver dilemas morais,
ou atender a voz das ruas. Fazer a coisa certa é como fez aquele médico de uma famosa série americana. Não fez o transplante para o presidente da República, porque o presidente era o segundo da fila. Ele disse, it's the law, porque tem um princípio que diz, uma vida igual a uma vida. Princípio vale. Tribunais não existem para disputar popularidade. A DC é ação sem rosto, ministra Rosa. Não há réu em julgamento. E Vossa Excelência tem razão quando fala que é impossível escapar dessa literalidade. Pedi desde o início que façam a coisa certa. É dizer que o artigo 283 diz o que diz. 2009, 2011, 2016, a exposição de motivos, buscar a intenção do legislador, para quê? Para os descontentes de uma eventual decisão a favor da constitucionalidade, para os que não concordam moral e politicamente com a clareza da Constituição e do CPP, eu digo, fazer a coisa certa e dizer que a Constituição é um remédio contra maiorias. O ministro Barroso escreveu muito sobre isso. Nosso decano não se cansa de repetir isso. E encerro. Na inicial da ADC 44, citamos Humberto Eco. Aspas. Frequentemente os textos dizem mais do que seus autores pretendem dizer, mas menos do que muitos leitores inconformados gostariam que eles dissessem. Isso se aplica ao texto constitucional e ao artigo 283 da Constituição. Obrigado. Agradeço ao doutor Lênio Streck. Agora também, estando inscrito como amicus curiae nas 3 ações declaratórias, falará pelo amicus curiae Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, o doutor Maurício Stegman Dieter. Obrigado. Excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, cumprimento na pessoa do presidente José Dias Toffoli a todos, fazendo uma saudação especial ao ilustre relator, ministro Marco Aurélio. Primeiro, o IBCCRIM quer agradecer a oportunidade de se dirigir à Corte nessa ocasião. Sabemos que ser amigo da Corte é uma deferência e o IBCCRIM espera honrar essa tradição, apresentando aqui os argumentos que podem orientar uma decisão melhor calibrada em virtude do que está em discussão, que é a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. E nesse ponto confesso que parece se instaurar uma espécie de paradoxo, porque não é possível dizer inconstitucional um artigo que realiza a Constituição não só de modo literal, mas avança, inclusive, na especificidade dessa definição. Isso nos fez recordar, no início das nossas considerações, uma crítica que o filósofo Gilles Deleuze escreveu a Henry Bergson, dizendo que quando falsas perguntas aparecem antes mesmo que falsas respostas possam ser dadas a verdadeiras perguntas, ali existe o campo da ideologia. Será, então, que a discussão que tenta relativizar algo que, para todos nós criminalistas, juízes, promotores, advogados, defensores, reunidos no IBCCRIM, parece absolutamente contraditório? Como pode ser inconstitucional algo que realiza o texto constitucional? Não será esse o âmbito da disputa ideológica e não propriamente técnico-jurídica? Por isso, nós nos concentramos em enfrentar os 7 argumentos que foram manejados pelos ministros, que entenderam de maneira diversa na ocasião do julgamento do habeas corpus 126.292. O primeiro argumento que ali foi apresentado é de que a Constituição da República diria não de que o sujeito não pode ser preso, mas de que ele não pode ser tratado como culpado. Esse argumento da Tavênia, é preciso dizer, não tem o menor cabimento lógico, porque, evidentemente, considerando que a culpabilidade integra o conceito analítico de fato punível, e se a culpabilidade pode ser transformada por meio de recurso, então não haveria como dizer que há o princípio da culpabilidade como num crime, nula pena sine culpa, preenchido na iminência disso ser reformado no futuro. Então, a incompatibilidade possível entre o artigo 283 do Código de Processo Penal e o artigo 5º, inciso 57, não faz o menor sentido, porque a culpabilidade é o fundamento da censurabilidade que pode ou não autorizar a execução de uma pena. O segundo argumento, bastante manejado, foi de que estamos diante de uma jabuticaba brasileira. E sempre me causa uma certa espécie isso, porque eu adoro jabuticaba e acho que a gente deveria valorizar aquilo que, em comparação com o direito internacional, o Brasil é melhor. E o Brasil é melhor em um monte de coisas. O Brasil tem leis de proteção ao deficiente, leis de valorização e proteção das vítimas, que é muito melhor do que a disciplina internacional. E o que diz o direito internacional de direitos humanos sobre isso? Que quando a regra nacional for melhor do que a internacional, vale a regra internacional. O Brasil vai se diminuir por um tipo de imposição um pouco vira-lata, de sentir que talvez os seus princípios não estão de acordo com a maioria da disciplina normativa mundial.
eu acho que nós deveríamos ter orgulho do inciso 57, orgulho da transformação do artigo 283, porque o professor que me ensinou que a tarefa dos juristas do tempo presente era a constitucionalização do direito brasileiro, hoje é ministro e está aqui me ladeando. Foi graças às lições do ministro José Edson Fachin que eu tomei conta, digamos, da ideia da constitucionalização do direito privado brasileiro. Mas como eu fui para trabalhar na área penal, eu me dei conta da urgência que tem a constitucionalização do direito processual penal brasileiro, um direito processual inspirado no fascismo italiano, mas que agora pode encontrar, pelas luzes da Constituição, um remedo, uma forma de continuar a favor do réu, a favor do acusado, realizando a presunção de inocência, enquanto ainda não vem definitivamente um novo Código de Processo Penal que seja acusatório e democrático. O argumento seguinte que foi apresentado era de que esse era um princípio que estaria sujeito à ponderação. É preciso discordar disso, seja por Robert Alexy, por Winfried Hassemer ou por todos os teóricos que trabalharam ponderabilidade a partir de um critério de proporcionalidade entre princípios. O que está no inciso 57 é uma dimensão muito específica da presunção de inocência, que é uma regra de tratamento. Uma regra de tratamento. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Não é um mandato de otimização, não é uma sugestão, não define um sentido de significação, é uma regra de tratamento. E essa regra tem que ser cumprida, ponto. Ela não pode ser relativizada, porque eu também não posso relativizar a dignidade da pessoa humana. Eu não posso relativizar o princípio da legalidade, que diz que ninguém será obrigado a fazer nada senão em virtude da lei. Regras constitucionais de proteção de direitos fundamentais não podem ser relativizadas. Portanto, essa regra de tratamento tem que ser afirmada como tal. E vejam que interessante isso, quer dizer que se eu encontrar evidência contrafática de que a regra não é respeitada, eu devo modulá-la? Acaso o modo pelo qual o sistema de justiça criminal brasileiro trata os presos obriga a dizer que o preso no Brasil perdeu a dignidade humana? Sim, porque se a gente for visitar uma penitenciária, evidentemente que o preso está tratado de maneira subhumana, mas isso não me permite dizer que a dignidade da pessoa humana precisa ser modulada para compreender a existência dessas pessoas no cárcere brasileiro. Se muda a realidade, muda também o sentido. É que diz o argumento subsequente da mutação constitucional. Mas que mutação constitucional nós podemos ter que não seja contramajoritária para ampliação de direitos? Acaso o Supremo Tribunal Federal vai se render a um assembleísmo pedestre da turba que pede punição, quando é a sua missão institucional e constitucional liderar o caminho das liberdades humanas? As cortes constitucionais só se engrandecem na medida em que elas são como o salmão, elas vão contra a maré, elas vão contra a correnteza. E na luta contra a correnteza do senso comum, esse senso comum vulgar, formado de maneira absolutamente, enfim, sem juízo crítico, sem informação, não pode abastecer as decisões que tratam de questões existenciais, humanas, protegidas pela Constituição. Mutação para diminuir direitos não é uma vocação da Corte Constitucional, dizem Nilo Batista e Eugênio Raul Zaffaroni. Por fim, eu quero endereçar aos argumentos que falam sobre as censuras que o Brasil de fato sofre na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela letargia da sua prestação jurisdicional. Os casos que foram citados à época do habeas corpus, que definiu esse novo padrão, um padrão inconstitucional do nosso ponto de vista, todos eles são censuras que o Brasil recebeu pela conduta dos agentes do sistema de justiça criminal. Nenhum dos casos citados, que aparentemente justificariam uma mudança na posição constitucional do Brasil, tratam de uma crítica ao nosso sistema recursal. Nós revisamos toda essa jurisprudência e eu posso lhes assegurar, o que a Corte Interamericana de Direito diz ao Brasil é que é preciso melhorar, otimizar a dinâmica do processo, prestar direito a todos e bem, assegurar uma prestação jurisdicional de qualidade, mas não corromper o sistema recursal em nome dessa pretensão. O direito à duração razoável do processo é uma garantia do indivíduo que não pode ser manipulada para atacar os seus direitos. E, por último, eu quero me solidarizar com essa Corte em relação aos argumentos do terror, aos argumentos falaciosos, que fazem de números exagerados e, enfim, argumentos consequencialistas de desastre, um ponto crítico severo que espero possa estar blindado na ocasião da decisão de Vossas Excelências. Pelo menos a isso, o vice-crime, desde logo, meu nome presta a solidariedade em relação ao Supremo Tribunal Federal, que as questões constitucionais sejam decididas de acordo com a dignidade constitucional do nosso texto maior. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Maurício Stegman Dieter. E agora, na ação declaratória de constitucionalidade 54, falará pelo amicus curiae Conectas Direitos Humanos, a única advogada inscrita entre todos que se inscreveram, a doutora Silvia Souza. Muito bem-vinda. Obrigada, presidente. Boa tarde. Cumprimento ao presidente, relator ministro Marco Aurélio, a todos os ministros, na pessoa das ministras
Rosa Weber e Carmen Lúcia, e o faço por ser aqui nessa tribuna a única mulher e negra falando nesta tarde de hoje. A ação direta de inconstitucionalidade número 54, que busca colher aqui desta Corte a declaração de constitucionalidade e de harmonia do artigo 283 do Código de Processo Penal com o artigo 5º, incisos 51 e 67 da Constituição Federal, é o objeto em que a Conectas Direitos Humanos se manifesta nessa oportunidade a favor do pleito apresentado pelos autores nesta tarde, né? Além de entendermos, entendemos que a posição divergente da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, ela atinge ao princípio da vedação ao retrocesso. Diante das mudanças dos contextos históricos, políticos e sociais, insurge-se uma dúvida que nós temos que lidar ao longo do contexto da história. Como conciliar e equacionar as mudanças sociais com as leis? Como conciliar, tendo em vista que, de um lado, é necessário manter-se a rigidez e os objetivos das normas já positivadas, e é necessário também que o sistema de justiça siga calcado nelas para lidar com a evolução histórica. Peço desculpa aos senhores ministros, eu estou um pouco nervosa, primeira vez que falo nessa tribuna. Seguindo aqui, pensando na reflexão do espírito das leis de Montesquieu, citando um de seus trechos, para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder. Seguindo essa recomendação, o Constituinte de 1988 fixou na Carta Magna a tripartição dos poderes, garantindo a independência e a harmonia dos poderes entre si, e limitou também as formas e os processos de emendas à Constituição, objetivando, no entanto, optando por vedar quaisquer alterações às cláusulas pétreas, né? As cláusulas pétreas representam a identidade da Constituição. Os seus fundamentos visam justamente assegurar a integridade da Constituição e impedir quaisquer e eventuais alterações que provoquem a sua destruição. Busca-se aqui revisitar esse entendimento para declarar a compatibilidade e a harmonia do artigo 283 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, em especial o inciso 57 do artigo 5º, reconhecendo-se, então, a presunção de inocência como direito e garantia fundamental a todo e qualquer cidadão, como muito bem já expositado pelos meus colegas da Defensoria. A partir dessa compreensão dos limites materiais de alteração da Constituição, surge-se o princípio de vedação ao retrocesso, o que significa dizer que ao constituinte do poder, ao constituinte derivado, é permitido se ajustar à Constituição no limite da interpretação das cláusulas pétreas, desde que se não afronte a essência dos direitos e garantias fundamentais já conquistados. Os tribunais brasileiros e esse Supremo Tribunal Federal vêm, ao longo dos anos, reconhecendo este princípio. Dentre os vários e brilhantes posicionamentos já exarados por essa Corte, eu peço licença aqui para citar o do ministro Lewandowski, no HC 167265, num pequeno trecho que diz: aliás, constata-se que, a partir do entendimento do STF, o qual, por julgamento majoritário, restringiu o princípio constitucional da presunção de inocência, prisões passaram a ser decretadas, após a prolongação de decisões de segundo grau, de forma automática, na maior parte das vezes, como já afirmado, sem qualquer fundamentação idônea. Em outras palavras, nós podemos entender que os atos públicos que impliquem em alteração de direito e garantia fundamental devem sempre observar a coerência lógica material do princípio da vedação ao retrocesso. Vale destacar também que essa Corte reconheceu em 2015 o estado de coisas inconstitucionais do sistema penitenciário brasileiro,
De lá para cá, muitos massacres aconteceram, pessoas foram decapitadas, o número de torturas, de denúncias sobre torturas tem sido cada vez mais crescentes. O artigo 312 do Código de Processo Penal prevê que, na hipótese de aplicação das restritivas da prisão cautelar, embora posta no sistema de justiça como exceção, torna-se regra, em especial, a aplicação para a população negra e pobre. É preciso reconhecer que a restrição de direitos, sejam econômicos, sociais ou as liberdades, atingem, em primeiro lugar e com muito mais força, a população pobre, preta e periférica, aqueles que pouco aqui são ouvidos e representados. Haja vista o fato de eu ser a única mulher negra, a única pessoa negra falando nessa tribuna. Isto porque os corpos negros estão nas valas, estão empoleirando as prisões em condições subhumanas, em condições insustentáveis. Um debate tão sério quanto a relativização da presunção de inocência tem sido pautado como se afetasse apenas aos condenados pelos crimes de colarinho branco, quando, na verdade, nós sabemos muito bem a quem se endereça o aparato penal do Estado. Como já citado pelos colegas da Defensoria Pública e pelos demais que me antecederam, eles se endereçam aos pretos, pobres e periféricos. Neste sentido, considerando os dispositivos constitucionais da separação entre os poderes, os ritos da vedação de alteração constitucional, o princípio de não retrocesso, é que entendemos e defendemos que é fundamental que essa Corte, partindo de uma reflexão ampliada, julguem a ação declaratória de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, com eficácia erga omnes e efeito vinculante nos termos do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Agradeço a todos a oportunidade de falar e pela atenção dispensada a mim. Muito obrigada. Agradeço a doutora Silvia Souza e registro que Vossa Excelência falou como alguém que já tem experiência de ter estado várias vezes nessa tribuna. Meus cumprimentos. Agora, nas 3 ações, falará pelo Amicus Curiae, Instituto Ibero-Americano de Direito Público, capítulo brasileiro, o doutor Frederico Guilherme Dias Sanches. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ao qual parabenizo Vossa Excelência na condução do trabalho e da forma como, de imediato, abrindo a sessão, deixou claro e evidente que o processo ao qual estamos julgando nessa presente data não tem capa, não tem rosto. Estamos decidindo a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal e nada mais. Não estamos, em hipótese alguma, tentando julgar pessoas físicas nesse exato momento. Gostaria também de parabenizar o relatório do ministro excelentíssimo Marco Aurélio Mello, parabenizar todos e cumprimentar todos os presentes, os demais ministros, na pessoa do decano excelentíssimo Celso Mello. E, antes de adentrar as questões pontuais, gostaria de esclarecer que esse procedimento não teve uma marcha normal. Estranhamente, o procedimento, quando foi julgado, não foi de pronto feito o acórdão, sendo necessário uma petição do Instituto, do IADP, direcionada ao ministro Marco Aurélio, para que determinasse os autos à presidência, à época, com a ministra Carmen Lúcia, para que fosse feito notas taquigráficas do julgamento desse procedimento. Passado essas notas taquigráficas, nós opusemos embargos de declaração, uma vez que nos autos, nas notas taquigráficas, o ministro Gilmar Mendes, no seu discurso, no decorrer de sua sustentação, posicionava claramente ser favorável a liminar,
contudo, no dispositivo, acabou negando a liminar. Terá nessa oportunidade, no julgamento definitivo desse procedimento, rever essa questão. Não conseguimos colocar em mesa esse julgamento, uma vez que o redator, ministro Fachin, apenas quando colocado em mesa, quando colocado em pauta para julgar o processo principal, disse que não haveria necessidade de julgar os embargos de declaração e os recursos, uma vez que já haveria pautada a ADC. Passada essa questão toda, cumprimento os advogados presentes e parabenizo todos que me sucederam, pois praticamente fiquei sem argumento para falar com vossas excelências, uma vez que todos, de forma brilhante, destacaram que a Constituição Federal está sendo vilipendiada se for declarada a inconstitucionalidade do artigo 283 do CPP. Por força do exposto, confio e solicito, requeiro o provimento das ADCs, bem como destaco que não adianta trazer constituições de fora, bem como leis do Instituto comparado, uma vez que a lei da Espanha, por exemplo, temos lá que a prisão pode ser substituída por privativa de liberdade, por restritiva de direito, até 9 anos, o que no Brasil são 4 anos. Feitas essas considerações todas, e devido ao avançar do tempo e o horário do avião, não tenho muito tempo para terminar de falar, reitero, mais uma vez, o provimento do julgamento das ADCs e declarando a constitucionalidade, uma vez que não é possível tornar inconstitucional cláusula pétrea. Caso contrário, estaremos também fatalmente rasgando a Constituição na sua plenitude, uma vez que no artigo 1º da Constituição Federal aponta que todo o poder emana do povo, e o povo elege seus deputados e congressistas para fazer as leis, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal, salvo o melhor juízo de valor, flexibilizar a nossa Constituição, que é uma Constituição rígida, para, então, negar esse direito claro e evidente de nossos cidadãos. Dessa forma, confio no provimento das ADCs. Obrigado. Agradeço ao doutor Frederico Guilherme Dias Sanches. E agora também nas 3 ADCs falará pelo amicus curiae Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Márcio Tomás Bastos, IDDD, o doutor Hugo Leonardo. Antes de iniciar o tempo de Sua Excelência, há ainda, após o doutor Hugo, o doutor Miguel Pereira Neto, o doutor Leonardo Sica e o doutor Tércio Lins e Silva. Pergunto às Suas Excelências se poderia deixar para a quarta-feira pela manhã as sustentações orais. Então, vamos até o Leonardo. O doutor Miguel consentiu e o doutor Tércio consentiu. Doutor Leonardo? Então ouviremos Vossa Excelência hoje, e com isso ficam 2 amici curiae para a quarta de manhã, assim como em seguida o advogado-geral da União e depois o doutor José Bonifácio de Andrada, vice-procurador-geral da República. Então ouviremos mais 2 amici curiae e depois encerraremos a sessão, suspendendo o julgamento destes feitos. Então, novamente chamo à tribuna o doutor Hugo Leonardo pelo IDDD. Excelentíssimo senhor presidente dessa Suprema Corte, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo ministro relator dessas ADCs, ministro Marco Aurélio, cumprimento os demais ministros nas pessoas das ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Senhores ministros, quase tudo já foi falado dessa tribuna hoje.
mas 2 pontos bastante importantes não foram mencionados ainda, e que dizem respeito exatamente ao princípio da presunção da inocência. É verdade, sim, que outros países, outros ordenamentos jurídicos, trazem espelhado esse princípio da presunção da inocência, da necessidade de qualificação da condenação penal para que o sujeito seja preso e comece e dê início ao cumprimento de pena. Mas mais do que isso, como aqui já foi mencionado, que nós temos a Constituição brasileira e a ela que devemos obedecer, eu gostaria de trazer 2 documentos internacionais. Um deles é a Declaração Nacional de Direitos Humanos, de 1948, que no seu artigo 11.1 dispõe, aspas, todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Em outro documento internacional, que é o Pacto San José da Costa Rica, internalizado como norma plena de eficácia em nosso ordenamento jurídico, como inclusive essa Suprema Corte já decidiu, e alocou esse tratado internacional como norma supralegal, mas infraconstitucional, também tem o seu disposto no artigo 2, artigo 8º, perdão, número 2, que dispõe, aspas, toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. Vejam, excelências, são 2 documentos internacionais que vão ao encontro do que está previsto no nosso pacto político, mais do que dizer a Constituição da República do Brasil. E mais do que isso, a Declaração de Direitos Humanos, como já foi dito aqui, sucedeu justamente o período de guerras e previu essa condição absoluta de formação da culpa no âmbito do direito penal de forma qualificada. E não é demais dizer que o Pacto San José da Costa Rica foi elaborado em meio a regimes totalitários que floreavam a América Latina, e ali sim precisava de um documento internacional que desse cobro a essas violações de direitos humanos havidas nesses países, inclusive no Brasil. Pois bem, excelências, em 2009, essa Suprema Corte, em um julgamento memorável relatado pelo ministro Eros Grau, firmou convencimento de que haveria sim de se aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para se exigir o cumprimento da pena. Porque, como bem disse o ministro Marco Aurélio, em votos, repetidamente tem dito isso em votos de seus habeas corpus, ninguém devolve um dia de prisão, ministro Marco Aurélio, e Vossa Excelência tem razão. Ninguém devolve um dia de prisão a um sujeito preso indevidamente, como já foi dito aqui também. Não interessa ao Estado brasileiro uma prisão injusta sequer, fosse uma prisão indevida de forma cautelar, sem que se desse conta de todo o trânsito em julgado, de todo o transcurso legal e toda a formalidade observada pelos ritos estabelecidos em nossa lei processual penal e Constituição Federal, já teria feito suficiente a presunção da inocência. Mas eu gostaria de dizer, excelências, que nós estamos vivendo uma quadra no Brasil deveras importante. Até parece que esse julgamento não permeia o direito penal. Até parece que se ignora o seletivismo penal. Até parece que nós vivemos num país em que não temos 800 mil presos. Até parece que nós vivemos num país em que, em velocidade, somos o primeiro do mundo a encarcerar. E até parece, senhores ministros, que vivemos num país que não temos mais de 50% de presos provisórios, sem que tenham tido a sua culpa afirmada por todas as instâncias da justiça. Estiveram aqui as defensorias públicas dando os números do que isso representa no direito penal. É disso que se trata e não de outra coisa qualquer.
Quando se transforma ou se deixa transformar o direito penal num fetichismo midiático, essa corte perde o pacto democrático, excelências. E uma palavra eu ainda não ouvi aqui hoje, eu gostaria de entoá-la. É papel desta corte constitucional, meus senhores ministros. E nós viemos aqui como amigos da corte para entoar esse papel de vossas excelências, de poder contramajoritário. Vossas excelências não devem ouvir a voz das ruas. Vossas excelências devem cumprir o que está escrito na Constituição. E se o nosso Estado Democrático de Direito quiser um outro farol, um outro norte para o nosso Pacto Constitucional de 1988, ministro Fachin, que mudemos novamente a Constituição, e não por PEC, mas que reunamos o poder constituinte originário numa nova Assembleia. É disso que se trata. Aliás, é importante dizer que a temperatura dos ataques a essa corte diz respeito ao índice de desmandos havidos na nossa sociedade. Quanto mais essa corte, que tem o papel, a função precípua do poder contramajoritário, sofre ataque, demonstra o índice de incivilidade e de falta de institucionalidade vivida por todos os cidadãos brasileiros, principalmente os pretos e pobres representados nas cifras, sobre-representados nas cifras penais, que abarrotam os nossos cárceres medievais, como bem conhece o ministro Gilmar Mendes, porque foi conselheiro nacional de Justiça, agora o presidente Dias Toffoli e ministro Ricardo Lewandowski, não sem deixar de citar a ministra Carmen Lúcia, que todos implementaram políticas para resolver esse modelo caótico e medieval que nós vivemos nos cárceres brasileiros. Portanto, excelências, e já vou terminando, ministro Dias Toffoli, o papel contramajoritário muitas vezes, nos traz essa mácula de virar vítimas dos algozes desse mau discurso social. Mas saibam, senhores ministros, que até para esses algozes que atingem esta Suprema Corte, este direito basilar, democrático e civilizado se faz presente e deve se fazer presente. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Hugo Leonardo. E na data de hoje, o último que falará pelo Amicus Curiae, a Associação dos Advogados de São Paulo, trata-se e chama a tribuna do doutor Leonardo Sica, a quem passo a palavra. Excelentíssimo ministro-presidente Dias Toffoli, primeiramente agradeço a compreensão com a modesta agenda desse advogado da planície, que não poderá estar, infelizmente, no Planalto na próxima quarta-feira. Excelentíssimas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, nas pessoas de quem cumprimento todos os ministros dessa Corte Constitucional. Eminente Procurador-Geral da República, meus parceiros de trincheira, de tribuna, estudantes, advogados e todos aqueles que contribuem para a publicidade desse julgamento. Constituição Federal é lei. E, como tal, está ancorada na história, na prática e na integridade, diz Dworkin. Hoje, falamos um pouco da história e da prática da nossa Constituição Federal no ponto mais sensível do sistema de justiça, onde se priva a liberdade das pessoas, onde se decreta a pena de prisão. Falamos um pouco da história das práticas desse sistema. História que nos interessa começa ou passa por 2009, quando essa Corte reafirmou a presunção de inocência. Passa por 2011, quando o Parlamento absorve no Código do Processo Penal o artigo 283, e absorve aquilo que a Constituição disse e essa Corte condicionou. E chega em 2016, quando, de inopino, de maneira surpreendente, pressionado por um movimento autoproclamado de cruzada judiciária, a Corte começa a virar a regra do jogo. A regra do jogo é virada sem sequer seguir a regra do jogo. Por isso, falei de história, falei de prática. Esse julgamento diz respeito à integridade da Constituição Federal. A integridade do nosso sistema de justiça, que é colocada em risco por decisões como essa, com o devido respeito de 2016, atropeladas por esse movimento de cruzada judiciária, que nada mais é o mesmo movimento que pressiona o Congresso a aceitar provas ilícitas, que pressiona o Congresso a acabar com habeas corpus, que resiste ao controle do abuso de autoridade. É o mesmo movimento. É o mesmo movimento. Daí que esse julgamento diz respeito a restaurar a credibilidade do sistema de justiça. Credibilidade que não tem a ver, como bem disse o meu colega Hugo Leonardo,
aos impulsos majoritários. Esse não é o papel dessa corte. Ou ao senso comum. Impulsos majoritários e senso comum escreveram as piores páginas da história da justiça penal do Ocidente. As piores. A integridade está em risco, porque aqui não tenho como não dizer, não tenho como não afirmar, senhores ministros, que desde a decisão de 2016 instaurou-se o caos normativo no sistema de justiça criminal. O caos normativo, por duas razões. Primeiro, que se perdeu o referencial legal. A referência do sistema de justiça criminal deixou de ser a lei. Porque o artigo 283 do Código de Processo Penal talvez seja um dos mais claros, mais límpidos, mais incontroversos. E naquele momento, o Supremo Tribunal Federal diz que, além de ser incontroverso, ele é válido, ele está de acordo com a Constituição, mas ele não precisa ser cumprido. A lei deixa de cumprir a tarefa de orientar comportamentos. Deixa de cumprir. E, a partir daí, se desdobraram práticas desiguais, práticas injustas, práticas iníquas das mais diversas. Há tribunais que decretam a prisão após o julgamento da apelação. Há tribunais que esperam os embargos. Há tribunais que só o presidente decreta no momento de admissibilidade dos recursos especiais. Há tribunais que não decretam o início da execução provisória. Há tribunais que ditaram súmulas. Há juízes de primeiro grau que fazem mutirão, chamam à ordem os feitos que estão no Tribunal Superiores, conferem se o tribunal já julgou a apelação e mandam prender. Nós estamos prendendo sem regra. Instaurou-se o caos normativo no sistema de justiça criminal, por quê? Porque resolveu-se que a regra não se aplica sem colocar outra regra no local. Resolveu-se que a regra é constitucional, mas não se aplica. Instalou-se no Brasil o regime da pena sem contraditório, ministro Lewandowski. Como bem disse aqui o defensor público que me antecedeu, quando o réu é absolvido em primeiro grau e condenado em segunda instância, a pena é imediatamente aplicada sem contraditório. Ele é preso por força de uma pena que ele nunca discutiu. Quando há recrudescimento de regime, e isso é muito comum, o réu vem de primeiro grau com uma pena que não é privativa de liberdade, o segundo grau ele é levado à prisão, ele é levado à prisão com uma pena que a defesa nunca discutiu, sobre a qual não houve contraditório. Sabe por quê? Porque nós estamos imitando o que há de pior em outros sistemas. Ah, na Espanha é assim, na Itália é assim, na Alemanha é assim, nos Estados Unidos é assim, mas esses países têm contraditório diferido sobre o cálculo da pena. No melhor estilo de síndrome de vira-lata, nós estamos pegando o que há de melhor no nosso sistema, jogando fora para copiar o que há de pior nos outros sistemas e trazer para o nosso. E importando sem as adaptações necessárias. Estamos levando gente para a prisão sem contraditório. O Superior Tribunal de Justiça pacificou que a pena restritiva de direito não é passível de execução provisória, mas a pena de prisão é. Vá lá explicar isso para alguém, senhores ministros. Vá lá explicar isso para um cidadão. A pena alternativa não pode ser executada, mas a de prisão pode, antes do trânsito julgado. Daí que eu falo, sem medo de errar, sem hesitação, do caos normativo instalado a partir das decisões de 2016 e 2017. Desorientação normativa, práticas desiguais e aonde? No ponto mais grave e mais sensível do nosso sistema de justiça, que é a privação de liberdade. Voltamos, senhores ministros, a uma situação pré-2009, porque em 2009 não se executava a pena automaticamente. Agora, trocamos a prudência dos tribunais pelo automatismo. De fato, parto para o encerramento, senhor ministro Toffoli, houve problemas. Há casos ali, alguns lembrarão do jornalista que matou e não foi preso, que matou a namorada, mas são exceções. Esquecem-se de lembrar que em histórias e práticas, de 2010 para cá, houve uma série de aperfeiçoamentos do sistema de justiça. Regras de prescrição foram modificadas, processo judicial eletrônico, regras de colaboração, lei de lavagem de dinheiro, lei de corrupção, lei de organizações criminosas tornaram o sistema de justiça criminal mais efetivo. Esse Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, julga em menos de um ano, hoje em dia, um recurso. Então, não é verdade que o que está a se decidir aqui diz respeito à funcionalidade do sistema de justiça. O ministro Dias Toffoli bem lembrou aqui o começo. O judiciário trabalha e trabalha bem. Por fim, presidente Dias Toffoli, não é verdade que esse julgamento diz respeito à impunidade. Quando, em 2016, a regra do jogo foi virada, o Brasil tinha uma das maiores populações carcerárias do mundo, então estávamos punindo. Não só isso. Empresários mais importantes, mais poderosos estavam presos. Políticos, governadores, deputados, parlamentares estavam presos.
sem que houvesse mudança na regra da presunção de inocência. Então, não é verdade que a mudança dessa regra diz respeito. É arrogância, é desprezo com o esforço de todos aqueles que implementaram esse conjunto de mudanças da última década que tornaram o sistema mais efetivo, que o julgamento de hoje diz respeito com a efetividade. O julgamento de hoje, ministra Carmen Lúcia, diz respeito com o tamanho da nossa Constituição Federal. E o que a Associação dos Advogados pede, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de falar nesse sagrado plenário, é que Vossas Excelências restituam a integridade da Constituição Federal. Não deixe que ela se apequene. E deem provimento à ação declaratória número 43. Problemas complexos, às vezes, têm solução simples. Basta manter a regra tal qual está escrito. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor Leonardo Sica. Antes de suspender o julgamento, gostaria de cumprimentar a todos os eminentes advogados pelas sustentações orais formuladas. Todas engrandecem e honram esta Corte pela qualidade proferida. Mas, mais do que tudo, não posso deixar de cumprimentar e registrar o relatório do ministro Marco Aurélio, um relatório circunstanciado, aprofundado, e no qual Sua Excelência registrou aquilo que deveria registrar. Mas digo, com toda a admiração que só aumenta, que o fez com o devido respeito, que só aumenta a minha admiração por Vossa Excelência. Muito obrigado. Esse julgamento terá continuidade na próxima quarta-feira, na sessão extraordinária convocada para as 9h30, com as manifestações do doutor Miguel, do doutor Tércio, do advogado-geral e do vice-procurador-geral da República, e depois partiremos aos votos. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.